Tontura, sensação de tontura e ansiedade. Muita gente que sofre de ansiedade tem esse problema, se sente tonto. Cleiton, eu fico tonto, de repente o chão treme, parece que eu vou cair, aí parece que tá tudo girando ao meu lado. Eu sofro de muita tontura, Cleiton. Muita gente fala isso pra mim. Muita gente que entra lá no Ansiedade Liberta, nos meus programas, sofrem com essa sensação de tontura. E aí a pessoa me pergunta, Cleiton, a ansiedade traz tontura? Quando você já tem diagnóstico, você sabe que sofre de ansiedade, ou seja, você já recebeu o seu diagnóstico médico, você sabe que o seu problema é esse, e aí sim a gente começa a falar de ansiedade e tontura, porque você já sabe que tem. E aí o que acontece? Muita gente acha que essa questão aí da tontura, né, e ansiedade, não tem jeito. Então a pessoa fica lidando com isso o tempo todo. Normalmente a pessoa ela não vai conseguir se concentrar, normalmente ela vai ficar ali o tempo todo girando e com aquela sensação, aquele medo de ter tontura. Daqui a pouco a tontura vira um medo mais forte, daqui a pouco a pessoa está com medo de ficar tonto. Olha só que interessante. Então imagina se a pessoa gosta de andar de moto, por exemplo. Ela começa a ficar com medo de ter tontura na moto. Era tão interessante quando eu passei por esse processo, e a ideia desses vídeos aqui no canal é trazer essa parte mais intimista, né, de como é que eu venci, como é que foi o meu processo com a ansiedade, para fazer o que eu faço hoje. E às vezes eu chegava em casa e eu sentia o chão tremer assim. Eu olhava para o chão e parece que ele tremia. E aí eu pensava, nossa, eu estou muito tonto, o que está acontecendo comigo? E eu não sabia o que era isso. Isso é que é mais assustador, porque você não sabe o que é. E aí eu fiz tudo quanto é exame. Exame de cabeça, fiz exames no corpo, fiz vários tipos de exame achando que era algum problema na minha mente, na minha cabeça. Depois, na mente né, mas na parte emocional. Depois eu fiquei achando que eu tinha labirintite, não tinha nada disso, era ansiedade. Sobretudo quando a ansiedade estava no nível mais alto. Então a ansiedade é o copo que transborda, como eu já expliquei aqui em outros vídeos. Imagina que está uma panela de pressão emocional, suas raízes emocionais querendo sair, querendo vir à tona, você reprimindo, rejeitando, não quero lidar com isso, não quero receber isso, não aceito a ansiedade, não aceito o medo, não aceito a carência, não aceito nada disso aqui que está me incomodando. E aí essa panela de pressão ela começa a ficar mais forte, até explodir nas crises de ansiedade. Então a tontura em ansiedade acontece normalmente em 3 momentos. Na verdade são 3 momentos, não 2, são 3. Primeiro momento, um pouco antes de você ter as suas primeiras crises de pânico. Ou seja, a temperatura está muito pesada ali da sua panela de pressão e a pessoa está ali simplesmente reprimindo a ansiedade e todo o processo de crescimento que ela traz. Então a mente ela começa a transferir para o corpo físico aquilo que você reprimiu. Aquilo que você foca cresce, é um princípio de crescimento pessoal. E a mesma coisa acontece em relação a essa primeira fase aí da ansiedade. A segunda coisa que eu quero que você entenda, que é o seguinte: quando você reprime, um pouco antes da crise, você se sente tonto. A segunda fase é no momento que você já tem diagnóstico de ansiedade, você já está tendo ali suas crises de pânico. Então, nesse momento de pressão, a tontura vai ficar ali. Hora você tem, hora você não tem. Hora você tem, hora você não tem. Porque o ciclo do pânico é uma dança das cadeiras, eu costumo dizer, né? Hora a pessoa sente dor de estômago, hora fica tonto, hora sente outro tipo de dor, hora sente dor na lombar, hora sente tensão na cervical, hora elas têm a sensação de falta de ar. É a dança das cadeiras, porque são as suas emoções ali afloradas, são as suas raízes emocionais que você ainda não conhece. Terceira fase, a pessoa ela não tem crises de pânico ainda, mas já tem algumas crises de ansiedade. E quando ela está com alguma preocupação, ela fica preocupada, e aí ela vai acumulando aquela preocupação. Ou algum momento específico, ela, por exemplo, uma coisa que chateou ela guardou. Pessoas que têm dificuldade, por exemplo, de se expressar. Padrão de carência emocional, o medo da rejeição, é um padrão dessa raiz emocional. A pessoa não consegue se expressar, então ela fica guardando para si. Ela passa por uma coisa, aqui em Recife, né, aqui em Nordeste a gente fala em aperreio, né? A pessoa está aperreada, né? É uma expressão nossa. A gente está aperreada, ela está preocupada, aí ela guarda. Ela queria falar aquilo pro chefe e não conseguiu. Queria falar aquilo pro namorado ou pra namorada e não conseguiu. Teve muita raiva de uma pessoa e guardou. Aquilo fica dentro dela. A pressão é grande, a mente começa a trazer as sensações de tontura. Isso acontece também. Ou quando a pessoa está muito preocupada com uma coisa para resolver. Preocupada, vai somando em um momento, depois da preocupação. Quando ela já está bem tranquila, ela achando que já resolvi, ela começa a se sentir tonta. Então é o terceiro momento que acontece a tontura. Muitos alunos, quando eu entro no Ansiedade que Liberta, por exemplo, ou no Raiz da Autoconfiança, que é um programa focado em tratar as raízes do medo,
Quando eles começam a fazer, lá dentro do programa eu uso algumas técnicas de hipnose e ensino auto-hipnose para você tratar as suas raízes emocionais. E alguns alunos relatam, Cleito, no começo eu fiquei tonto quando eu relaxei. É normal? É muito normal. Por quê? Porque a tontura é essa somatização emocional, como a panela de pressão. Quando você relaxa a sua mente, isso vem à tona. Então a tontura vem. Aí tem um lapso ali, um lapso de tempo ali, uma fraçãozinha de segundo. Se você deixar acontecer, a sua mente vai passar por essa sensação e você vai chegar na emoção que você quer tratar, ou a raiz emocional que você quer trazer à tona. Então sim, é muito comum tontura e ansiedade nesses 3 pilares, ou um pouco antes das pessoas que vão ter as primeiras crises, ou as pessoas que já têm crises, ou as pessoas que não têm, mas já têm algum tipo a ansiedade é um nível e acumula essas situações de falta de posicionamento, submissão, preocupação, alguma raiva que ela reprimiu, alguma situação que não ficou legal, ficou mal resolvido. Tudo que fica mal resolvido fica como se fosse uma panela de pressão. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você passa por isso, escreve aqui embaixo nesse vídeo como é que está sendo para você lidar com a ansiedade e a tontura, qual é o momento que ela vem, que essa tontura vem. Escreve aqui, eu quero saber se você tem alguma outra sugestão de temas aqui para o canal. Escreve nos comentários também. A gente está aqui construindo o maior canal sobre ansiedade, tratamento da ansiedade sem remédio do Brasil. Essa é a minha visão e eu preciso da sua ajuda. Se inscreve, dá um joinha aqui para mim, compartilha esse vídeo com outras pessoas que sofrem também de ansiedade e estão precisando dessa informação. Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.